Olá pessoal, eu sou a Rose Lima e neste vídeo eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Aquele contexto ali em que Jesus conta uma história sobre 3 servos e o Senhor, neste contexto nós vemos um pouquinho sobre investimento. Eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre as coisas mais profundas com relação a investimento. Essa parábola, ela se encontra lá em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. Conta a história de um senhor que se ausenta, um patrão que se ausenta, e escolhe 3 dos seus servos, que ele julga competente, para administrar a parte da sua riqueza, para multiplicar a parte da sua riqueza, digamos assim. Então ele dá ali para um servo, ele dá 5 talentos. Para outro servo, ele dá 2 talentos. E para o terceiro, ele dá então 1 talento. 1 talento não é uma moeda. 1 talento representava 6.000 denários. Cada denário é um dia de trabalho de um trabalhador normal daquela época. Então, 1 talento era mais ou menos 20 anos de trabalho de um trabalhador normal. Era muito dinheiro. Então, aquele terceiro que recebeu 1 talento, ele recebeu muito dinheiro também. E o propósito daquele patrão, daquele senhor, era que esse dinheiro fosse bem administrado de tal forma que ele se multiplicasse, que ele aumentasse. E quando ele se ausentou, então, essa história, né, Jesus conta que os 2 primeiros, aqueles que receberam 5 e 2 talentos, eles dobraram o valor. Já o que recebeu 1 talento somente, que já era muito, ele ficou com medo, ele teve medo do patrão e enterrou aquele dinheiro. Talvez não tenha sido só isso, vamos supor que ele também tenha comparado, olhado para os outros que receberam, então, 5 talentos e o outro recebeu 2 talentos e talvez tenha ficado indignado. Por que eu recebi somente 1 talento? Ou talvez o medo foi tão forte que o paralisou. Outra coisa também interessante nessa história é que já existia bancos naquela época. Ainda que de forma mais simples, mas já existia bancos que remuneravam, que pagavam juros sobre o valor que as pessoas depositavam lá. Também existiam outros tipos de investimentos, né? Como os negócios, até imóveis, né? Terras que poderiam ser compradas. Então, investimentos que ainda hoje perduram. Então, esse contexto certamente fala de investimento também. Mas fala porque investimento nada mais é do que você buscar meios de aumentar algo, que no caso seria o talento, nesse caso o dinheiro. Mas essa história, ela nos ensina sobre outras bênçãos. Essa história nos ensina sobre responsabilidade, não só com o dinheiro que nós recebemos, com as nossas finanças, mas também com todas as bênçãos que Deus nos dá. Uma das principais lições, né, dessa história é que Deus dá bênção a todos. Sabe por que dá bênção a todos? Ali, o patrão, ele escolheu 3, os 3 mais capacitados para administrar aquilo que ele tinha de melhor, para aumentar a sua renda. Mas Deus, ele dá bênçãos para todos nós. Qual bênção é maior do que a própria vida? Os nossos dons são bênçãos de Deus. O nosso tempo é bênção de Deus. Você consegue perceber isso? E tudo isso pode ser trabalhado. Nós podemos investir, empregar formas, usar meios de aumentar então a eficiência do nosso tempo. Até a nossa longevidade depende do que nós comemos, qual é o nosso estilo de vida e as nossas próprias finanças. Porque não há, gente, pessoa tão pobre que não tem alguma coisa, que receba uma renda, trabalhe, que não tenha qualquer coisa, ainda que seja o mínimo para que possa guardar. Esta parábola ela também nos ensina, né,
não só sobre responsabilidade, mas sobre o futuro. Porque aquele patrão, aquele senhor, ele ia voltar. E esses funcionários, esses servos iam ter que prestar contas a ele. E é interessante também que essa parábola, ela vem depois da parábola das 10 virgens. Jesus estava falando ali da preparação para o tempo do fim. Então, quando nós falamos de administrar todas as bênçãos que Deus nos dá, não é só as finanças. É tudo que nós recebemos em mão. Então, Deus se preocupa com isso para o nosso futuro, para que estejamos preparados. Somos responsáveis por tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E o problema daquele terceiro servo, aquele que recebeu 1 talento, foi o medo. Foi talvez se comparar com os outros. Eu não sei, mas alguma coisa fez com que ele enterrasse os seus talentos. E aí fica uma última reflexão para nós. Você tem enterrado o seu talento? Enquanto nós estamos aqui vivos, nós estamos recebendo bênção de Deus. Nós estamos recebendo vida, tempo e dons, sim. Então eu devo trabalhar para que tudo isso seja multiplicado. Para que eu viva uma vida longeva. Que eu cuide da minha vida. Que eu cuide da melhor forma possível do meu tempo, para que ele seja eficiente, seja útil de verdade. Das minhas finanças, para que eu tenha condições nos meus dias maus. Dos meus talentos, eu devo me dedicar a conhecer mais, a buscar conhecimento. Estude, corra atrás do conhecimento. Tudo isso, um dia, quando Jesus voltar, ele vai requerer de você. Pode ter certeza. O que você tem feito com seus talentos? Ainda há tempo de desenterrá-los. E esse vídeo é para você, que pensa que investir é só em dinheiro. Que pensa que investir é só uma coisa para pensar na parte financeira, nos projetos, nos sonhos. Não, é muito mais que isso. É responsabilidade com Deus. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.